Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Ailton e eu estou aqui para transmitir para você uma mensagem de conforto, uma mensagem de carinho. Deus vai falar ao seu coração, Deus vai falar ao seu entendimento também. Eu estou aqui em minha casa, em quarentena, né, obedecendo às autoridades sanitárias para que fiquemos em casa, né? E você também provavelmente está na sua casa, né? Não sei quando você vai ver esse vídeo, talvez vá acontecer durante a quarentena, depois. Mas de qualquer modo, o que eu percebo é que tem muita gente confusa, né? Eu percebo pessoas desorientadas, sem saber a quem recorrer, né? Até mesmo porque as próprias autoridades que deveriam zelar pela, pela nossa segurança, né? Às vezes estão mais perdidas do que a maioria da população. Então eu estou aqui sob inspiração de Deus para trazer um conforto, para trazer uma bússola, um norte para a sua vida. E eu trouxe aqui o Salmo 91. Esse Salmo 91, ele não está na Bíblia por um acaso. Deus, na sua sabedoria, sabia que a humanidade um dia ia atravessar por esse tipo de problema, por esse tipo de situação. E não é a primeira vez que o planeta Terra passa por essa situação, né? E nós estamos aqui no período em que a ciência está de um lado e a religião do outro. E elas não são inimigas, elas deveriam ser aliadas. Em muitos períodos da história, a peste negra, por exemplo, né? a gripe espanhola e outras pestes que aconteceram na história, foi dizimada muitas pessoas, muita gente. E às vezes porque não adianta você ter só um conhecimento religioso, fervoroso, se você não conhece também a ciência. Deus deu inteligência para o homem pensar, estudar, pesquisar. E a ciência de um lado e a religião do outro, elas são mais fortes juntas. Albert Einstein, um dos grandes físicos que a humanidade conheceu, disse que a religião sem a ciência é cega. E a ciência sem a religião, ela é manca. Ela fica mancando de um lado para o outro. Então é preciso que haja uma sabedoria. E a sabedoria é justamente o encontro também entre a ciência e a religião, para o bem de todos, para o bem da humanidade. Meus amigos, eu estou aqui para deixar para vocês e deixar também para mim o Salmo 91, um dos salmos mais conhecidos, mais comentados, mais divulgados e, por mais que isso seja paradoxal, um dos salmos menos conhecidos, porque as pessoas só enxergam a casca deste salmo, mas eles ainda não penetraram profundamente no espírito dela. Por quê? Porque a palavra, ela pode matar, mas o espírito dá vida. O espírito está dando vida ao meu corpo, por isso que eu estou falando com vocês. Mas a palavra, essas letras que estão aqui, sem o espírito que dá vida a elas, são apenas palavras. Ela não tem vida. O Salmo 91, aberto em cima da televisão ou em cima da sua estante, não vai ter efeito nenhum. Acredito. Mas se esta palavra estiver na minha mente e no meu coração, na sua mente e no seu coração, ela produz força, ela produz poder, ela produz escudo. E isso sem necessidade de ir a templos. Deus nunca
aceitou muito essa coisa de templo. Se você ler a Bíblia, templo, nunca foi assim. Deus nunca quis um templo para ele morar, porque ele já mora dentro de nós. É errado ir para templos, para igrejas? Não estou dizendo isso. Se você se sente bem, se você gosta, vá congregar com as pessoas, congregar a mesma fé, dar a paz do Senhor para os irmãos, para as irmãs. Isso é bom, não estou dizendo que é errado. Mas o verdadeiro templo é interior. A verdadeira casa de Deus somos nós. E chegou a hora, e nós já estamos vivendo nesse período que os homens e as mulheres inteligentes que realmente têm o entendimento da palavra de Deus vai cair a ficha. O que é cair a ficha? Antigamente, quando você fazia uma ligação interurbano, ou até mesmo urbano mesmo, naquele orelhão, né, de 15 a 20 anos atrás, você colocava fichinha, e aí você discava, e aí quando a pessoa do outro lado da linha atendia, a ficha caía. E aí você poderia conversar com essa pessoa. Então, cair a ficha significa cair em si. Hoje nós estamos num período em que as pessoas estão caindo em si. Deus, o Criador do Universo, está se utilizando desta pandemia para depositar um ensinamento no coração de cada um. Ah, Deus está irado, Deus provocou essa pandemia para se vingar da humanidade. Nada disso, não estou dizendo isso. Quem fala isso está mentindo. Deus é amor. Mas ele se utiliza desta empresa, Deus se utiliza desta praga, porque todas as coisas contribuem para o bem para aqueles que amam a Deus. Deus se utiliza de qualquer peste, de qualquer doença, de qualquer pandemia, de qualquer catástrofe, de qualquer cataclisma, para produzir um efeito positivo no coração das pessoas, se essas pessoas se predispuserem para isso. Se as pessoas aceitarem. O mal, dificilmente é natural, perdão, o bem, dificilmente ele é natural no ser humano. É preciso que haja algo, uma enfermidade, um terremoto, uma guerra, para que essa solidariedade, esse amor, se faça fruto no coração das pessoas. Infelizmente, o ser humano só aprende assim. Então nós estamos aqui de quarentena, com essa pandemia, e você deve obedecer às autoridades sanitárias. Você não deve dizer, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, não vou lavar a mão, eu vou no meio das pessoas porque eu sou crente, isso. Isso é arrogância, você está tentando Deus. Isso não. Quem tenta é o inimigo de nossas almas, ele tenta Deus. Lembra quando Jesus estava jejuando no deserto e o inimigo tentou, transforma pedra em pães, porque isso e aquilo. Você conhece a palavra de Deus, né? Não vou falar aqui. Eu estou aqui para entregar uma mensagem baseada no Salmo 91, que todo mundo conhece, mas ninguém sabe direito o teor, o conteúdo dela. O Salmo 91 está escrito na Bíblia não por acaso. Deus sabia que de tempos em tempos epidemias, pestes, terremotos e outros cataclismas iria assolar a terra. Mas para aqueles que creem realmente na palavra de Deus, você pode ser cristão ou não, você pode ser até ateu, mas se você realmente ler esse salmo com fé, mas ateu não tem fé. E meu amigo, depois eu posso até falar isso no outro vídeo, mas não existe ateu. O ateu é aquele que finge que Deus não existe. Ele prefere acreditar que Deus não existe para não ser julgado de tolo na frente dos intelectuais da quais ele faz parte. Mas não existe ateu, nem ateísmo. Mas voltando aqui ao Salmo 91. O Salmo 91 é um dos mais conhecidos. Esse salmo é comentado, ele é divulgado
mas muito pouca gente penetrou no verdadeiro sentido de cada um desses versículos que eu vou ler agora para você. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. E sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, casa, porque aos teus anjos dará ordens, ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás ao leão e à áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esta palavra é uma promessa para você que acredita, mas não adianta você decorar só na sua mente. Decorar significa enfeitar. Você não faz decoração na sua casa, decorar alguma coisa, colocar penduricalhos? É isso. Tem muita gente que decora a Bíblia e isso não faz efeito nenhum. Para que esta palavra, para que este Salmo 91 produza efeito, você tem que guardar ela na sua mente e no seu coração. Você tem que ter entendimento dela, depois você tem que guardar ela no coração, através da meditação. O que é meditação? É você pensar constantemente nela. É você refletir. É você ler, guardar na memória e pensar, fechar os olhos e perguntar, Deus, o que você quer dizer com isso? O que significa isso? Tem muitas palavras difíceis aqui. O que significa tal? E ficar remoendo. Igual a vaca quando come muito capim, ela come e durante a noite, quando ela vai descansar, ela vomina. Ela traz à tona esse capim e ela fica mastigando, remastigando o capim para que ela extraia os nutrientes do capim para que ela produza seu leite. Da mesma forma, o cristão, ou aquele que lê com fé a palavra de Deus, aquele que lê, guarda na mente, interioriza, ela produz não leite, mas ela produz poder, ela produz força, ela produz um campo de força ao seu redor. Os micróbios vêm, os vírus vão vir, mas não vão entrar no campo de força. Elas vão embora, ou então morrem, sei lá. Mas você não será atingido. Tem muita gente perturbado, olhando em jornal, olhando em notícias do WhatsApp, da internet de modo geral, na televisão, e elas ficam confusas, porque uma pessoa fala outra, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, a autoridade máxima do nosso país fala outra coisa diferente, e você não sabe para onde ir.
Mas se você deixar de lado essas notícias negativas, não estou dizendo para você ficar alheio e alienado diante das notícias. Reserve um tempo para você ver o jornal da sua preferência. E depois, não precisa você ficar a toda hora. Ai, recebi uma mensagem. Ai, morreu tantos. Morreu outros. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Ai. Então, isso diminui a sua imunidade. Porque você está acreditando mais no mal do que no bem que vem de Deus. Isso é muito sério. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita. Você pode ver as notícias, tem 10.000 morrendo à tua direita, tem 10.000 morrendo à tua esquerda, tu não serás atingido. Não é porque você é privilegiadinho de Deus, não é porque você... Não é isso. Deus ama todos, mas Deus quer que nós leiamos esta palavra, guardemos em nossa mente, meditarmos nela de dia e de noite, guardarmos no nosso coração para que ela produza efeito no nosso inconsciente e produza e fique vibrando lá de dia e de noite, produzindo um campo de força, e nenhum mal chegará à tua tenda. Você é uma tenda, você é uma casa, você é um templo. E nós estamos numa época, num período, que Deus permitiu essas coisas para que você não fique, eu tenho que ir para a igreja A, a igreja B, a igreja C. Não precisa. Se você gosta de ir, vá. Mas agora não pode, quarentena. Aí você vai ficar sem Deus? Você vai ficar sem as promessas de Deus? Não. Tem muitos pastores por aí que não falam isso, porque não é bom para eles. Porque eles vão ficar sem din-din. Porque eles vão ficar sem os seus dízimos. Mas Deus está falando aqui. Se você estiver preparado para ouvir, você vai ouvir. Se não, não tem problema. Esse vídeo não é para todos, é para alguns. Se você está satisfeito com sua fé, na sua igreja, com seu pastor, mesmo que ele seja dono de fazenda e tudo mais, e você ajudou a sustentá-lo, isso é um problema seu, não meu. Eu estou fazendo a minha parte. Se você realmente acredita que existe um Deus e que Ele te ama, se você ler a palavra dele com fé, se você ler o Salmo 91 com fé, não repetindo meras repetições ou decorar, porque decorar é apenas enfeitar. Você tem que trazer essa palavra para dentro de você, meditar ela. Medita neste salmo de dia e de noite. Leia ele à noite, vá dormindo pensando nele. Ele vai produzir durante a noite o seu efeito. E você será guardado pela palavra. Essa palavra, ela vai se transformar não em palavras, mas em força, em poder dentro de você. Certo? Faça um experimento, experimente, tente. Eu tenho certeza que depois você vai deixar alguma coisa no comentário, tá? Dá um like, transmite essa mensagem para quem você achar que merece ouvir ou que está preparado para ouvir, e fique com Deus. Amém?